Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia? Ou melhor, versículo do dia. Se encontra em Salmos 101, 7, que diz, é um versículo que eu sempre falo, né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. E aí, você tem sido de engano, de mentira dentro da casa do Senhor? Porque esses não podem permanecer dentro da casa do Senhor. Sabemos que o Senhor vai buscar os que são fiéis. É necessário e mister que o joio cresçam junto com o trigo, né? Mas que o trigo, ele não anda na mentira, ele não anda no engano. Então, esses que são joio não permanecem da casa do Senhor. Então, que Deus tenha misericórdia, nos ensine a andar na verdade, como o Senhor quer, não enganando, não mentindo e fazendo a vontade do Senhor. Que Jesus venha ter encontro com esses, né? E que esses possam, de fato, se assim quiserem, ter encontro com o Senhor. Como hoje eu escutava um testemunho de um ex-satanista, ele falando que Satanista querendo dominar o Brasil. Eu falei, não deixa não, Deus, porque a guerra tem sido tão grande, tão tremenda. Só quem está na brecha, os teus filhos que estão na posição, que tem discernimento, é que tem visto o operar, o agir desses. Mas o Senhor ainda converte o mais vil pecador. O Senhor ainda converte essas capas, essas máscaras. O Senhor que tira do nosso caminho, tira do nosso estado, tira das cidades circunvizinhas. Porque maior é o Senhor. É o Senhor que trata com esses. É o Senhor que faz, é o Senhor que é o Senhor que é grande. Porque esse mal tem abalado, tem entrado no Brasil já há um bom tempo, né? Principalmente 2020 para cá, acredito que tem se filtrado 2020, 2021. A guerra tem sido tremenda e só quem está na brecha tem percebido. Mas maior é o sangue de Jesus e que esse mal corra, sim, para bem longe. Não fique no nosso Brasil, não fique na nossa nação, que é considerada uma nação santa, né? Santa é Jesus. Mas que Deus tenha misericórdia. E como nós profetizamos, o Brasil é do Senhor. O Brasil é de Deus. Então devemos pedir a graça e a misericórdia sobre o mesmo. Que o Senhor converta essas vidas, que o Senhor tenha um encontro particular com esses, né? E que tenha misericórdia de nós inocentes, sem maldade, sem malícia, que lutamos para ser fiéis. Muitas vezes estamos sendo afligidos, oprimidos, até dentro da casa do Senhor. Por isso que o Senhor arranque a máscara e tire esses enganos dentro do povo de Deus. Porque fazer como o pastor Rubens, eles falam aqui, ó. E muitos se achando que é Deus, e não é Deus, é o próprio diabo, o próprio espírito de satanista falando. Então que Jesus converta esses, por rebente e tire do nosso meio, né? A Bíblia diz assim, como diz aqui o versículo, né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que prefere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, que eu e você andem na direção do Senhor. Que nossos passos estejam firmados no Senhor Jesus. Ontem mesmo eu fiquei estressada com algo porque eu não gosto de pessoas que, tratam um de um jeito e outro de outro. Deus não manda fazer acepção de pessoas. E muitos, como se diz, cristãos, líderes, isso e aquilo, fazem isso. Isso é muito feio. Mas aí na hora eu fiquei meio chateada e eu dei um grito. Porque eu sou dessa, já falei pra vocês que eu sou como Pedro, né? Tem esse de repente, que talvez seja do autismo, TDAH. Sempre fui assim desde nova. Assim, acredito que piorou mais depois de umas injustiças que eu passei, algumas coisas. Eu fiquei mais estressada, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando mais estressado. E até mas eu falo e se aquieto, né? Fico na minha calada. Porque foi algo que eu vi injusto, de rejeição. Então eu tenho isso que é um trauma, acredito, desde a infância. Ou de algum tempo pra cá, né? De alguns anos. Então isso me dói. Parece que dói assim na minha cabeça. Parece que o inconsciente vem na hora, né? O que tá no subconsciente, como fala.
Aí eu reajo dessa forma, reajo gritando. Aí eu, bah! Por que age dessa forma? Isso é injustiça, isso é falta de amor. Aí fiquei na minha, né? Eu falei, Jesus, me perdoe, me controle, me ajude, me socorra. Tira esse gatilho desse trauma que eu tenho. Que eu até hoje não consegui ser livre, mas o Senhor que faz. Mas também muitos fazem por onde. E dentro da tua casa tem feito isso. Isso não é justo perante os teus olhos. Porque eu sou muito disso, né? De odiar a injustiça. Deus odeia a injustiça. E fiquei aquilo só na minha, observando. Sou muito de observar. Curiar é uma coisa, né? Curiar a vida dos outros. Agora, vigiar e observar é outra. Parte da vigilância, acho que eu aprendi com minha mãe. E o Espírito Santo vai também nos orientando. E eu observando algumas coisas. E o Senhor, eu falando, Senhor, me dê sabedoria, sabedoria no falar, sabedoria no conversar com alguém, sabedoria no cumprimentar, sabedoria nisso e naquilo, né? Que nós já vimos pedir ao Senhor como se comportar, como agir, como falar, até para não fazer essas coisas, acepção de pessoas ou magoar alguém. Que muitas vezes os cristãos fiéis se preocupamos até nisso. E tem muitos narcisistas que às vezes é nem só maridos ou ex-noivo ou o que for. Às vezes é pessoas da igreja que são narcisistas, tem muitos hoje em dia e precisam ser libertos, tratados, porque são esses que vivem dessa forma. Às vezes até mentindo, às vezes até enganando, às vezes como sapatinho de lã. Mas de Deus ninguém pode enganar, então que o Senhor trate com cada um. Nós estamos aqui para julgar ou condenar ninguém. Estamos aqui para falar a palavra do Senhor, estamos aqui para orientar no que for melhor e guiar pelo caminho que conduz à eternidade, né? Se assim alguém deseja, porque quando partirmos daqui, isso é o que importa para todos nós como seres humanos. Para onde vamos, né? Será que estamos agindo como verdadeiros cristãos para morar no céu? Ou estamos agindo de qualquer forma e não sabendo para onde vai? Que a gente tem que estar preocupada com a nossa salvação, a salvação da nossa vida. E às vezes é um trabalhar de Deus constantemente, né? É uma luta diária, é um processo. E aquilo fiquei até um pouco mal, né? Por ter agido dessa forma, de espontaneamente, tipo assim, espontaneamente, sem querer querendo. E falei, Jesus, me ajude. Não deixe-me ser como Pedro explosivo. Aí terminou o culto, fomos jantar, né, na casa de colegas familiares, uma prima, e lá tinha uma criancinha, para você ver como Deus fala conosco e nos consola como criança. Porque muitas vezes nós somos como crianças para o Senhor, né? Às vezes para alguns maldosos não nos enxergam dessa forma. Maliciosos, julgadores, caluniadores e etc, etc. Mas o Senhor ele nos vê como criança, muitas das vezes, e a Bíblia diz, quem não se fizer como criança não entrará no reino dos céus, aquele que é limpo de mão e puro de coração, só assim entrará lá. E tinha uma menininha, né, pequena, acho que em torno, não sei se tinha 3 anos, sei que estava com outra maiorzinha, adolescente, já acho que 11, 12 anos, colega na verdade, prima, né, de uma prima minha, da maiorzinha era prima. E ela, tipo, deu uns gritos assim, e sabe que de repente, com uma colérica, eu falei, eu me vi nela. Aí eu falei, Jesus, porque o Senhor tá permitindo isso, né? Aí eu fiquei assim. Aí nisso eu comecei a rir, né? Porque tava chateada até então, pela situação que eu tinha presenciado, muitas coisas, tinha me irritada. E eu falei, ó, Senhor, tô me vendo nela, né? Porque eu tô dessa forma. É tipo, é dando e levando, né? É batendo e levando. Eu sei que também não podemos ser assim. Mas é porque é demais. E eu falei assim,
princesa, não faça isso. Você é muito nova para estar estressada desse jeito, eu agi dessa forma, que ela quis ter praticamente avançar em cima da menina. Aí eu falei, a mãe dela olhou, né, riu, aí eu falei assim, que ela tinha agido dessa forma, e eu fiquei me espelhando, né, tipo assim, me vi nela. Só que eu vim fazer isso depois de grande, assim, ficar muito nervosa, devido aos estresses, algumas coisas que eu passei. Ela falou, porque ela é rebelde. Eu falei, não, ela é inocente. Ela não sabe o que é rebeldia. Possa ser que tenha algum espírito, né? Aí aqui eu fiquei comigo, não falei nada, só falei porque só sorri e fiquei na minha. Mas fiquei, possa ser que seja um espírito de rebeldia, de algum desenho, alguma coisa que a tenha atingido, ou o que? Abandono de pai, que pelo jeito é mãe solo, né? Abandono de pai, rejeição de pai e algumas coisas mais. Deus é que sabe. Então, daí entra o que? Um espírito de rebeldia, de rebelião, ou alguma coisa do tipo, né? Possa ser, mas pode também vir através de um desenho, de alguma coisa, de alguma palavra, de alguma má ação. Aí entra o discernimento de nós estarmos ligados com o Senhor para repreender ou ver se realmente é o temperamento da pessoa, porque nem tudo é demônio, nem tudo é rebelião, nem tudo é isso e aquilo, como eu falo. Aí precisamos ter o discernimento do Senhor para orientarmos de maneira sábia, né? A uma mãe, a um pai ou alguém que precisar, como membro, como congregado de uma igreja, e vermos o que precisa, né? E fiquei na minha. Chegando em casa, eu entrei no Insta e no Insta para postar o videozinho, né, que eu tinha feito. Pouca coisa que eu gravei, esqueci até de filmar, gravar um pouco meu cunhado Luiz. No momento passou desapercebido, eu tava tão meio chateada assim, preste atenção à palavra, preste atenção a alguns louvores, mas um descuido não consegui gravá-lo, né, eu ainda gravei meu pai e minha irmã. E até fiquei com aquilo, ai meu Deus, não gravei o cunhado, mas na minha. Aí de repente, eu quando postei o vídeo, aí eu olhei assim, parecendo o status da irmã de Tangará, uma frase que me chamou a atenção e me fez ver como um consolo, tipo assim, Deus nos justifica, né? Que no caso, eu até pensei, eu olhei assim, 4 horas atrás ela tinha postado, e já era o quê? Meia-noite, então mais ou menos ela postou umas 8 horas da noite. Aí a frase dizia, a bondade está no coração e não no tom de voz. Gente boa pode ser explosiva e gente má pode ser calma e calada. @reflexão ponto milionária @mentalidade ponto valiosa. Aí eu falei, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu és grande, tu és poderoso. É dessa página aqui, né? Na verdade tava esses arroba lá nessa imagenzinha do print, até que eu ia printar e postar. Mas resolvi fazer essa pequena live de reflexão, ou mesmo do versículo do dia, que tá tudo em conjunto, né? Quando fica às vezes algo assim no meu coração, queimando, eu fico querendo compartilhar, porque uma coisa liga a outra. Então, eu falei, Senhor, tu tens visto todas as coisas, toda obra de engano, toda obra de mentira, tudo que não presta, mas o Senhor conhece. Às vezes somos explosivos, Senhor, mas temos um coração bom e é voltado para Ti, o Senhor nos vê como criança. Porque às vezes é o nosso temperamento colérico, sanguíneo, que age dessa forma. Não é porque nós queremos ou porque alguém acha que é isso e aquilo. Mas só o Senhor, como um Pai bom, nos vê e nos mostra que não somos rebeldes, mas sim somos uma pessoa boa. Apenas é o nosso temperamento. E às vezes gente calada, cínica, mansa que não a cobra, muitas das vezes não grita, não reage dessa forma, mas são pessoas más, pensamentos maus, pensamentos ruins do próximo, julga, fere os outros, fere quem não era para ferir. Então, que nós temos cuidado e vigilância nas nossas palavras e nas nossas ações. Então, ficamos com esse versículo e com essa reflexão. Salmo 101:7 e essa frase do dia, né? Para que sirva de lição. Então, que o Senhor guarde a mim, o Senhor fale, e os meus. E você peça pelos seus. Porque muitas vezes a pessoa é calada porque é teia,
porque é disléxico, né? Porque é tímido, é diferente. Mas às vezes a pessoa é calada por ser má, ela só é curiosa, invejosa. Mas no seu coração só tem maldade, na sua mente, né? Quando eu falo, o coração se refere à mente. Só pensa o que não convém do outro, só julga o outro, só pensa nojenteza. Enquanto o outro é puro perante Deus, é como uma criança. Então que nós sejamos como crianças para entrar no reino dos céus. E que esse espírito de engano, de manipulação saia do meio do povo de Deus. E não deixe esse mal habitar no nosso estado, na nossa região. Que eu clamo muito, né, por aquela região, porque é uma região muito pesada. Eu sofro demais desde que eu fui para Maria, para aqui em Bom Jesus. A perturbação do inimigo. Mas sei que é o espírito demônio regional. Mas ele vai bater em retirada, porque quem tem que correr é ele, como eu digo. Quem tem que sair é ele. Saia dessa região em nome de Jesus, todo espírito de satanismo que for. O maior sangue de Jesus. Por mim, pela minha casa e pelos meus. Porque quando o Senhor nos planta, é onde temos que ficar. E nós só saímos na direção do Senhor quando o Senhor ordena e quando o Senhor manda. O Senhor não mandou. Muitas das vezes temos vontade de sair. Mas não podemos muitas vezes sair. Por quê? Porque Moisés dizia, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. E muitas das vezes, muitos estão como Jonas, querendo fugir da vontade do Senhor. Muitos estão como Jonas, querendo estar aqui e ali, mas não é para estar. É para estar no lugar certo, na hora certa, mas na hora o Senhor ordena, o Senhor determina. E Jonas representa qualquer servo de Deus, hoje eu falei isso. Muitos pastores não são profetas, e muitos profetas não são pastores, e profeta não anda na direção do pastor. O profeta anda na direção de Deus. É Deus que fala, é Deus que mostra, é Deus que ordena. Vai para ali, fala isso, estou te mostrando isso, é assim, é assado e é assim. Não anda na direção de homens, anda na direção do céu, porque tem discernimento. Porque muitos pastores não têm mais discernimento, ou está sem discernimento, ou nunca teve discernimento, muitos. Mas ainda tem muitos remanescentes que têm discernimento e estão na brecha e andam na direção do Senhor. Então nem todo profeta é pastor, nem todo pastor é profeta. Você é o quê? Seja o que Deus lhe chamou para ser. E ande na direção de Deus, busque, chore, pague preço, clame e ande na direção do Senhor. Porque Ele dá discernimento, Ele aperfeiçoa o discernimento, Ele dá a direção, dá coordenadas, Ele revela o oculto e escondido se precisar. Porque é assim que tem que ser o cristão de verdade, como vocês irem ouvir da moça. Ela na cheia de Deus tem discernimento e eu tenho pedido muito ao Senhor. Aperfeiçoa mais e mais o discernimento que Tu me deste, Senhor. Aperfeiçoa na nossa casa, para ver o que precisa. Porque muitas vezes eu falo e acho que eu sou taxada talvez como louca, que profeta é considerado como louco mesmo. Somos loucos por Jesus. E é assim que Jesus gosta, né? Nem gosta desse ato profeta. Mas um dia um irmão falou, você é profeta missionária do Senhor, desde o ventre de sua mãe. E eu amém. Sempre digo amém, porque eu não acredito mais em profecia dentro de igreja, não acredito mais em revelação. Ontem mesmo, quando a pessoa lá começou, né, o irmão, o pastor começou a pregar, depois da pregação, começou a ministrar, a revelar algumas coisas, e eu nem dei crédito, não dou mais crédito. Porque eu já vi muito frustrada com falsas profecias. Para mim, se quiser, Deus fala comigo. Então, o que Ele fala é o que eu ajo na direção dEle. Porque, verdade, Ele pode ser um profeta, pastor. E aí, poderia ser Deus falando. Mas já vi tanto engano e tanta mentira. Como diz aqui, mentira, engano dentro da casa do Senhor não fica. Espírito de satanista não fica. Espírito de satanista falando na mente, achando que é Deus, mas não é Deus. Não vai ter que ficar. Vai ter que bater em retirada dessa região. Porque o maior profeta é Jesus. Então, a palavra dele ainda é a maior profecia. E tudo que não é dele, Senhor, retire. Eu sei que o Senhor ainda usa o seu servo verdadeiramente, como ela falou. A moça falava aí no vídeo. Um casal que era humilde de pastores. Falava a palavra de forma simples, mas tinha discernimento. Mas tinha Deus na vida. E muitas vezes é com eloquência, com anel no dedo, com isso e com aquilo, mas não tem discernimento. Fazer com meu pai tem muito estudo, mas não tem sabedoria de nada.
para ver o que precisa, porque sabedoria vem do céu, vem do alto. O Senhor nos dê a cada dia, eu digo, Senhor, dás ao meu pai, dás à minha mãe, dás ao meu irmão, dás aos meus cunhados, dás às minhas irmãs para ver o que precisa e sair debaixo de jugo que não convém do Senhor, porque temos que ser guiados pelo Senhor. Tem que ser obedientes ao Senhor Jesus, aos líderes, como a Bíblia diz, mas líder que anda na direção do Senhor, líder que tem discernimento do Senhor, não líder que vive por trás, no oculto. Oremos e vigiemos e guardemos os nossos pés para não entrarmos em tentação, nem sermos usados pelo diabo, mas ser usados pelo Senhor Jesus, o Jeová Jireh, o Elohim, El Shaddai e o Adonai. Não é espírito da adivinhação, não é espírito do engano, não é espírito da mentira, como diz a sua palavra. Porque esses não ficam na minha casa. Assim diz o Senhor. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.